E nós temos vários levantamentos setoriais aí que mostram essa dificuldade de acesso ao crédito. Levantamento, por exemplo, do setor aponta que 81% dos bares e restaurantes que buscaram o crédito não conseguiram, né? As empresas estão endividadas, estão com dificuldade para obter capital de giro para poder bancar os compromissos, e essa dificuldade de acesso ao crédito piora o cenário para as empresas e pode acabar levando à judicialização. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Jorge Henrique Zaninetti, que é especialista em direito empresarial. Então, Jorge, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan, prazer falar com você. Bom, eu queria que o senhor explicasse essa questão da judicialização, qual é a possibilidade de as empresas chegarem à justiça em função dessa situação? Primeiramente, eu gostaria de comentar essa questão da disponibilização do crédito, na medida em que a sensação que a gente tem é que o governo, ele dá com uma mão e tira com a outra, Na terça-feira, agora, nós vimos aí a aprovação da Lei 13.999, que disponibilizou, em tese, 16 bilhões para pequenas e microempresas, através do Fundo Garantidor de Crédito, através do PRONAF, e, obviamente, financiamento esse que vai ser utilizado. Vão ser utilizados recursos dos bancos privados, das fintechs, etc., mas que são garantidos em até 85% pelo PRONAF. O problema quando o governo fornece essas linhas de crédito bilionárias é que, no final, na ponta, esses empréstimos não chegam, porque, como eu disse no início, o governo dá com uma mão e tira com a outra. Exigir que as empresas, por exemplo, estejam, como foi um dos vetos a essa lei, que elas não tenham pendências cadastrais anteriores à pandemia, é quase que não reconhecer a situação do cenário brasileiro. E também exigir que as empresas estejam em dia com as suas obrigações fiscais é outro desconhecimento claro. Tudo isso faz com que esses auxílios do governo, eles acabem batendo na trave e as empresas não consigam alcançar esses financiamentos. Sem falar na questão do veto do período de carência de 180 dias, porque você imagina um pequeno e médio empresário que está tomando a difícil decisão de fechar ou persistir sem um prazo de carência que não seja de 180 dias, mas que seja um pouco menor. Como que o empresário vai tomar a decisão de assumir um endividamento num cenário de pandemia como esse, sem um prazo de carência razoável para começar a pagar essas 36 parcelas desse financiamento do PRONAF? Eu acho muito difícil o empresário tomar essa decisão num momento de tanta insegurança sem essa carência mínima. Porque a carência daria uma segurança de as pessoas poderem começar a pagar só depois que houvesse uma normalização da atividade, A pessoa que pega hoje o empréstimo, se tiver que começar a pagar já no próximo mês, não tem a menor segurança, sequer que vai reabrir, que vai retomar a atividade, quanto mais num ritmo suficiente para compensar perdas, para dar capital de giro, para poder bancar o pagamento da dívida também, não é? É exatamente isso que você falou, Denise. Quer dizer, os juros, 1,25, se não me engano, Selic mais 1,25, 36 parcelas para pagar, uma condição da empresa poder emprestar até 30% do seu faturamento, da média do seu faturamento anual, tudo isso soa muito bem. Aí, quando vai chegando lá, no finalmente, vem esse veto de 180 dias, e essas exigências de cadastro que, no cenário atual, para o micro e pequeno empreendedor, sobretudo está em dia com débito fiscal, elas são praticamente impossíveis. Então, uma das coisas que poderia talvez salvar esse pacote de 16 bilhões, infelizmente tem que usar essa palavra salvar, seria se esse veto da carência de 180 dias fosse rapidamente derrubado. Porque sem essa carência, eu acredito que o empresário ele não vai se arriscar a tomar um empréstimo hoje para começar a pagar amanhã. Agora, como é que se pode chegar à judicialização dessa situação?
Infelizmente, né, hoje o que nós temos é um cenário em que, trazendo lá as lições do direito administrativo, né, do equilíbrio financeiro e econômico dos contratos, né, em função da decretação do estado de emergência em virtude da pandemia, os contratos em geral, eles estão sendo questionados em função do que a área jurídica chama de fato príncipe, né, do motivo de força maior, do fato imprevisível. E diante desse fato imprevisível, o que tem se verificado é que, em relação aos empréstimos em andamento, aos contratos de serviço de longo prazo em andamento, e também as locações em andamento, enfim, né, a parte menos favorecida, por exemplo, no caso da locação, o locatário, ele tem arguído essa questão do reequilíbrio econômico do financeiro dos contratos, no sentido de tentar obter uma redução. Mesma coisa em relação aos empréstimos, mas aí a negociação com bancos, com fintechs, aí já é um jogo muito mais difícil. E aí só quem realmente tem acesso ao judiciário, aquele microempreendedor que pode lançar a mão de um advogado e ter acesso à justiça, vai conseguir questionar juros excessivos diante do novo cenário econômico. Há pouco nós estávamos falando, inclusive, de algumas mudanças na legislação para viabilizar uma situação aí menos arriscada do ponto de vista dos inquilinos em geral, das famílias não serem despejadas e tal. Agora, na área empresarial, é um problema também presente essa questão do custo de locação. Inclusive, os shoppings, eles flexibilizaram muito algumas taxas porque as lojas estavam fechadas, né? Algumas agora estão até funcionando no sistema de drive-thru, a pessoa encomenda e passa para buscar, mas não soluciona, né, o quanto que se perdeu de renda. Infelizmente, né, inclusive essa questão do equilíbrio econômico-financeiro, que, como eu falei, vem lá das relações com o governo, dos contratos administrativos, quando ela é utilizada entre particulares, ela tem que ser utilizada com bastante parcimônia, né, porque isso pode gerar distorções e a perda da segurança jurídica, né? E isso é extremamente nocivo para o ambiente empresarial. Então, compete ao judiciário também, né, nesse momento, uma atitude mais ágil, tentando estabelecer limites mais claros para que se possa reconhecer a necessidade do equilíbrio econômico-financeiro em virtude desse fato imprevisível que, infelizmente, nós estamos vivendo, mas que isso também não destrua toda a nossa estrutura de negócios e não cause uma insegurança jurídica muito grande, porque, obviamente, que bancos e locadores também têm as suas preocupações, as suas obrigações, e um cenário de incerteza, do ponto de vista econômico, ele acaba não sendo positivo para ninguém. Juntando essas duas observações, né, invariavelmente, isso infelizmente nos remete a dois entes públicos, né, o Poder Legislativo o Poder Legislativo e o Poder Executivo, três, né, para ser mais específico, o Judiciário também, porque o Judiciário podia ser ágil em dirimir essas questões do equilíbrio econômico-financeiro. O Legislativo me parece que fez um pouco mais o seu trabalho quando votou esse projeto de lei que eu mencionei, né, com os fundos do PRONAF, que foi a lei foi editada agora terça-feira, né, a 13999, mas infelizmente com os vetos do Poder Executivo, a expectativa é que esse pacote ele tende a naufragar. Vamos aguardar aí os próximos passos, mas me parece que a falta de agilidade na tomada de decisões por parte dos entes públicos tem sido o fator mais prejudicial à manutenção e à sustentação dos negócios do que as próprias exigências relacionadas ao isolamento social. Se nós tivéssemos uma previsibilidade de saber que vamos ficar em casa mais um mês, mas daqui a 60 dias eu vou ter um recurso disponível na minha mão, e só daqui a 6 meses é que eu vou começar a pagar,
eu tenho como planejar, reter funcionários, manter o meu contrato de locação, ainda que com uma redução, planejar o meu negócio, migrá-lo para o e-commerce, se for o caso, porque isso representa custo, representa investimento, mas sem essa previsibilidade, como foi dito há pouco aí, infelizmente, né, como foi dito, falou-se aí em 30% de pequenas e microempresas fechando nos próximos 30 dias. Eu acho que, infelizmente, é isso que a gente tem como expectativa mesmo. Esperamos que haja aí uma reviravolta nos próximos dias e o governo seja mais incisivo no apoio aos empresários para que essa situação possa rapidamente ser adequada e a gente possa ter uma previsibilidade de futuro nos negócios mais adequados. Doutor Jorge, eu agradeço muito a participação do Jorge Henrique Zaninetti, que é tributarista especialista em direito empresarial. Muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, uma boa tarde a todos da Jovem Pan, sempre um prazer e à disposição.